preço, né? Obviamente que elas estão relacionadas de uma forma, né, especial, diferentemente, por exemplo, da taxa de juros, que a gente está vendo como RT, né? A taxa de juros ela não é determinada diretamente, né? Taxa de juros pelo consumo, que seria o RT. Então, quando a gente fala em endógena, são variáveis que já fazem parte do modelo, tá? Não são variáveis exteriores. Exógenas são as variáveis externas, tá? RT. Isso, o RT da taxa de juros. Cadê o RT? Tá bem pequenininho, né? Aqui. Ah, tá. Isso. E aí o YT é a renda, né? O T é o tributo. E o I é investimento e o G são os gastos do governo. O G é com aquele, né? Ah, tá dito aqui. Exatamente. Tá. Então, especificamente, eu vou deixar esse material contigo, né? As variáveis endógenas são o consumo, né? A renda, que é o YT, o tributo, né? Vamos ver se tem mais o investimento, né? E só. Só não, na maioria, né? Tá. E as variáveis exógenas são gastos do governo, né? E a taxa de juros, né? Tá. Que elas são conhecidas também como variáveis pré-determinadas, tá? E isso é importante no sistema de equações simultâneas, tá? Identificar isso. Então, quer fazer alguma pergunta? Não, pode ir. Então, basicamente é isso, tá? As endógenas são dentro do modelo, as exógenas são exteriores. Não tem uma ligação direta, né? Tem uma ligação indireta. Ela influencia, mas não, né, como a gente imagina, de forma, né, pontual e direta. Tá. Alguma pergunta? Não. Então, ó, endógenas, consumo, tributo e renda. Exógenas, taxa de juros e gastos do governo. Tá. Então é legal eu dar essa conceituada antes, né? Exatamente, tá. Né? Porque variáveis endógenas, Tá demorando muito as apresentações ou não? Desse tipo aí vai ser a primeira agora. Essa é a primeira, né? Desse tipo vai ser a primeira. As outras? Não. As que tiveram antes foram de conteúdo, né? Mas não estão demorando não. É assim, quem demorou mais demorou 1 hora. Mas é meia hora, 40 minutos. A apresentação, aliás, a apresentação até menos. Acaba demorando um pouco mais por causa do... Quando tem perguntas de alunos, mas 99% das perguntas são dele. Ele pergunta que é para ver se a gente... para tentar se aprofundar, ver o quanto a gente sabe. O Gladstone chegou de ler os slides, como é que foi a parte dele? Ele mais leu, assim? Só leu. Só leu. As partes em vermelho ali. Nem isso ele tinha... Ele não tirou isso? Não, assim, não aparecia as partes em vermelho. Tá. Então ele leu só o que estava. A explicação foi um bromation, né? Coitado. Nos preparou. Mas beleza. Joia. Então a 1 está respondida, né? Pode deixar que eu vou deixar aqui contigo. Qual o sinal esperado pelos coeficientes de 1 a 3? Tá? Quando de coeficiente, está falando do beta 0, né? Na equação beta 1, beta 2, né? Na equação 2 ele está falando do alfa 0 e do alfa 1, né? Na 3 desse, acho que é gama, né? Gama 0 e gama 1. E na 4 não tem, né? São todas variáveis, né? Ali. Então, o sinal esperado de acordo com a teoria econômica, né? O primeiro, Gladstone, é o consumo. Essa aqui é uma função consumo levemente modificada. Por que modificada? Porque a função consumo tradicional, ela é só o consumo e a renda, tá? Que está sendo representada aqui pelo YT. O que ocorre é que nesse modelo você tem o TT ali, que é de tributo, né? T com o Tzinho no subscrito. Sim. Então, sempre que aparece isso no modelo, nós temos que descontar a renda do tributo, né? Obviamente. Então, mas o que modifica... Não, descontar o tributo da renda. Da renda, exatamente. Tá. E o que modifica essa função consumo é só a presença da taxa de juros aqui, da versão tradicional. A versão simples, né, no modelo keynesiano simples. Então, o sinal esperado para o beta 1 é que ele seja positivo, né, porque o consumo é uma função crescente da renda. Né, graficamente, depois eu vou pegar uma caneta, colocar para você. Desculpa. Exatamente. Então, você tem a função, o gráfico aqui, né, da função consumo. É aqui, ó. A mais B YD, tá? Eles se relacionam positivamente. O que significa?
né, que aumentos no consumo estão associados com o aumento da renda. Tá? Esse sim. YD é renda disponível, né, no caso aqui. Mas no modelo geral, de equação simultânea, ele é igual a esse YT aqui, que é só renda. Tá. Tá? Em relação à taxa de juros... Esse sinal com os 3 aqui, 3 é igual ou não, né? É igual, porque aqui teve um erro, né? Ah, tá bom. Porque esse sinal também, na matemática, ele corresponde à congruência. Mas eu acho que não é isso que ele está querendo dizer, que é uma coisa mais ligada à geometria plana. Né? Tá. Então, o sinal positivo, né, para o coeficiente da renda, né, que é o YT menos T, certo? Com o tributo descontado. Em relação à taxa de juros, nós imaginamos que seja negativo, né? E a justificativa econômica, eu até coloquei aqui... Imaginando que seja negativo por causa... A taxa de a juros? Taxa de juros. Isso, porque a taxa de juros, na verdade, ela está de forma mais explícita nessa função aqui, na função investimento, né? Tá. E nessa função, ela é negativa, por definição, tá? Por definição, tá. Né? Então, a função, observa, elas vão se relacionar um pouquinho mais à frente, né? Tá. Então, um aumento na taxa de juros, ela, segundo a teoria econômica, ela inibe o investimento, né? Inibe o investimento direto, por exemplo, o cara quer adquirir uma empresa, quer investir, né? Aumentar o setor de uma determinada empresa, né? Então, ao invés de fazer isso, com o aumento da taxa de juros, quer dizer, ao invés de incentivar esse tipo de investimento, ele vai estar incentivando investimento especulativo. Que é aquele dinheiro que entra e sai a todo momento. Né? Primeiro indício de crise, não precisa ser uma crise muito grave, muito grande. Né? Os capitais fogem. Exato. Né? Então, taxa de juros alta só favorece esse tipo de investimento. Agora, aquele investimento, capital investido em insumo, né? Numa empresa, numa aquisição de uma empresa, esse investimento, né? ele fica aqui. Né? E ele é incentivado por taxas de juros baixas, por níveis baixos de taxa de juros. Beleza? Então o beta 1 nós esperamos que seja positivo e o beta 2 negativo. Tá? Cara, você é um dos poucos caras que faz isso. Nas aulas assim, eu acho interessante gravar. Tem que gravar, cara. Tem coisa que escapa, bicho. Sim, e porque como eu vim pra cá bem pouco preparado, se por acaso você falar alguma coisa que eu não peguei, e eu ficava te perguntando aqui pra você começar do zero de novo, vai ser foda. Aí você fala e com calma, eu vou pegar, eu vou ver o que você falou, eu vou pegar o material e aí eu reforço aquilo, entendeu? Porque eu vi na última aula e, cara, isso é totalmente pertinente. O pessoal, muitas vezes o pessoal não anota, né? Eu acho grave isso mesmo também. Como é que vai lembrar, né, cara? Não, pois é. Não. Se eu tivesse conseguindo me dedicar ao mestrado como deveria, você ia ver meu caderno. Aliás, se eu te mostrar meu caderno das aulas que eu consegui assistir direito, ele é cheio de anotaçãozinha. Cheio de anotaçãozinha. Seu tempo é curto, né? Você tá que nem eu. Sábado você trabalha. Amanhã você vai fazer. Hoje eu vou dormir. Amanhã você vai fazer alguma coisa? Cedo já. Tem um milhão de coisas já pra fazer. fazer. Oi, teu filho, cara. Tá tranquilo? Graças a Deus teve alta. Cara, graças a Deus. Graças a Deus passou. Joia. Essa segunda função aqui, Gladstone, é a função tributo, né? Ela está em função da renda, né, que é o YT, né? O alfa zero a constante. E esses usinhos que estão aparecendo aqui um pouco incômodos, eles são os erros, né? Que cada modelo tem um erro, né? Vai determinar. Então, a expectativa em relação ao sinal da renda é que seja positivo, tá, nesse modelo. Por quê? Porque a expectativa é que o resultado seja positivo. Exatamente, que o sinal do alfa 1, seja positivo. Tá. Por quê? Porque aumento na renda, né, nós imaginamos, é claro, e a gente tem só um modelo para argumentar, né, então a gente tem que focar também, né, pedir um auxílio à teoria econômica, é que o aumento da renda pode aumentar o lucro das empresas, né, a receita das empresas, e isso aumenta também a receita da tributação, né. Então, a expectativa em relação ao sinal do coeficiente alfa 1, coeficiente da variável renda, é positivo. Tá? É que ele seja positivo em virtude disso. Tá. Certo? Tranquilo? Ok. Em relação ao... Ele pergunta só do 1 ao 3, né? Tá. Em relação ao modelo 3, o IT ali é investimento, tá? Esse gama zero aqui, ele é um investimento autônomo, tá? Que eu esqueci de falar para você. E me faz lembrar que esse beta zero aqui é o consumo autônomo, tá? Da função consumo. E o gama zero aqui é investimento autônomo.
Então, você pode ver que ele está relacionado com a taxa de juros. Né? A taxa de juros é a variável exógena do modelo. A expectativa é que o sinal seja negativo. Né? Eu até já respondi uma boa parte da pergunta. Né? É da minha irmã, só que sou eu que cuido. Cara. Eu cuido mais dele, ele me acorda, eu passei com ele. Ela tá na feijoada agora, ele tá aqui comigo. Achei que você morava sozinho. Mora com a minha irmã. Sua irmã? Isso. Vocês são de Cuiabá mesmo? Você vê ele fora? Meu pai que é gaúcho. O pessoal geralmente pensa que eu não sou, não sei porquê. Não, você não parece Você mesmo. também não parece, você é de São Paulo, né, cara? Eu sou de São Paulo. Na realidade, assim, se for para me confundir, seria com paulista. Eu sou pernambucano, mas eu vim de Pernambuco para São Paulo de colo, então não vivi nada lá. Então você é paulistano. É, praticamente a minha vista é Beleza. paulista. Então a expectativa é que o gama 1 aqui, que está multiplicando a taxa de juros, que é o RT, né, é que esse sinal seja negativo. Você diz assim, é um gama, não é um Y, pô. Parece um Y, né? Agora é um gama 1 ali. Tá, a expectativa é que o gama 1... Que o sinal seja negativo, né? Porque o investimento é uma função decrescente da renda, né? Porque esse tipo de investimento em capital, né, como comentei há pouco, aquisição de empresas, ampliação do setor, investimento na economia, aquele investimento que movimenta o mercado interno, não é aquele que fica no mercado capitalista, que é muito volátil, né? Que a qualquer sinal de crise, né, como eu abordei há pouco, é basicamente a mesma razão, né? Eles são retirados do país, certo? Certo. Tranquilo, alguma dúvida pode perguntar. Esse conteúdo aqui, eu vou dar uma pesquisada em teoria. Que teoria que eu procuro? Sobre Olha, tem um livro de macroeconomia do Keynes, né, se você quiser eu te passo em PDF, que fala da função investimento, né, da função consumo, o porquê de forma mais detalhada. Básica, eu falei então, resumidamente. o conteúdo seria função investimento, função consumo. Função consumo e a renda, né? Isso aqui é a renda do modelo ISLM. Tá? Esse YT mas o Franklin chegou de castigar alguém? Gostou da apresentação. Ô cara, desculpa, aceita uma coca aí, bicho? Não, obrigado, cara. Aceita nada não? Não. Eu dei uma forrada antes de vir pra cá. Então. E refrigerante faz tempo que eu não tomo. Cara, parabéns. Eu preciso cortar que faz mal, hein? Demais. Bicho. Demais. Pressão, né? Tudo. Você tem esse tipo de problema? Eu tenho pressão alta. Cara, isso é um veneno pra você. Veneno. Eu não tenho esse tipo de problema. E mesmo assim, um histórico familiar, né? Você tá doido, cara. O meu problema com esse tipo de coisa é que meu corpo retém muito líquido. E aí pra eu engordar é fácil. Um tapa. Pra perder é uma dificuldade desgraçada. Vai voltar. Aí não, é complicado. E a zero faz mal também. Do mesmo jeito. Joia. Aliás, pra falar a verdade pra você, pelo que eu vi até hoje, a zero faz mais mal que normal. É melhor você tomar normal. É melhor tomar normal. Demora um pouco mais. Tá doido. Vamos lá. Agora a C, a parte matemática. Tá, Gleudson? Ele pede: encontre a representação da forma reduzida para renda. O que acontece? Eu vou deixar contigo, mas eu vou compreensão. A renda, ela está como variável dependente, ela está em evidência, vamos dizer assim, nessa última equação, né? A B, C não. Na 4, né? Isso, tá. Observa que ela tem o consumo, isso aqui é a função renda keynesiana, tá? Que aí depois é o consumo, investimento e o gasto do governo, né? Que é a única variável exógena desse modelo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui para encontrar a forma reduzida da gestão? Eu vou ter que substituir toda essa expressão aqui do CT aqui, né? E toda a expressão do investimento aqui, certo? Então eu vou pegar beta 0 mais beta 1 vezes YT menos TT mais beta 2 RT mais o erro, né? E colocar aqui, como eu fiz assim, tá? E eu vou ter que fazer a mesma coisa com o investimento, né? Eu vou ter que pegar todos esses elementos aqui, o gama 0 mais gama 1 R1 mais o termo de erro e substituir aqui, certo? Então, decompondo essa equação, né, que eu fui fazendo aqui, aí eu vou chegar nessa equação reduzida da renda, tá? Que eu nada mais fiz foi que substituir o consumo, toda a expressão do consumo aqui, né,
e do investimento aqui e manter o governo, né? Aí observa que ali na função consumo tem uma renda, né? Tem o YT menos o TT, né? Então eu passei essa expressão aqui para o lado esquerdo, né? Deixei ela em evidência aqui, né? Multipliquei por 1 menos beta 1, que vai ser a mesma coisa que isso aqui, né? E passei todo o resto para o outro lado. Então, se eu estou multiplicando a renda por 1 menos beta 1, esse 1 menos beta 1 vai dividir todos esses elementos aqui. E eu fiz um por um separado, olha aqui, eu poderia colocar um denominador só para todos esses numeradores, mas eu fiz isso de propósito porque nesse sistema de equações simultâneas, para reduzir, né, a gente tem que fazer um por um, né? Aí eu substituí esse π0 que eu nomeei, você pode chamar de qualquer variável, tá? A que você quiser, por beta 0 dividido por 1 menos beta 1, tá? Aí aqui é beta 1, né? Menos beta 1. Menos beta 1 dividido por 1 menos beta 1, π2, só que tem o TT, né? E por aí vai sucessivamente. Tá, todos por 1. Exatamente. Então, essa equação aqui, transformada, é a equação reduzida da renda. Então, se você quiser dar uma olhada, essa, fica à vontade. Essa é a reduzida. Exatamente. Todos divididos por menos beta 1. Beta 1, né? Ah, tá. Eu substituí no modelo aqui, né? E aí fui. Tá. Essa é a equação reduzida. Ok. Joia? Essa é a resposta, então. Isso, perfeito. Alguma dúvida, cara? Se você quiser, pode Não, eu vou perguntar. destrinchar lá depois. Sim. Agora acho que é o item. O item D. Fala, ao observar o sistema de equações escrito de 1 a 4, um econometrista afirmou que os estimadores de MQA serão viesados e inconsistentes, né? Uma vez que o investimento e o juros são determinados conjuntamente pelo equilíbrio do mercado de bens e financeiro. Gladstone, pelo que eu estudei, tá, o que é determinado conjuntamente, eu não sei se está uma pegadinha, né? Eu acho que não. O que é determinado conjuntamente no mercado de bens, no mercado monetário ou financeiro é a renda e a taxa de juros, certo? Que é o YT e o RT. Então, mas para demonstrar, Gladstone, que não existe viés nessa equação aqui, né? Que ele diz que tem um problema, YT em função dos juros, eu tive que encontrar a variância, tá? A covariância, na verdade, entre a taxa de juros, que é o RT, e o termo de erro desse modelo, que aqui é representado por o 3T, certo? O que diz a covariância? A covariância é, para esse modelo não ser viesado dos parâmetros, a covariância entre o erro... A covariância aqui é... A covariância vai ser isso aqui. Tá. Né? A covariância entre o erro do modelo e, no caso, a taxa de juros tem que ser zero, tá? Para não ser viesado. Se isso acontecer, o modelo não é viesado, então, a priori, os parâmetros são consistentes, certo? Como construir essa covariância? Né? Como é que eu fiz tudo isso aqui? Esses pressupostos aqui são do modelo clássico de regressão linear, sabe? Porque a esperança da variável dependente é tudo que está do lado direito menos o erro, por definição, tá? Então você pode ver, aqui está IT igual a gama 0 mais gama 1 RT mais o termo de erro, né? Então olha aqui, ó, a esperança é gama 0 mais gama 1 vezes a taxa de juros, né? Foi o que sobrou. Por definição, a esperança do erro é zero, né? A esperança do erro ao quadrado é igual à variância do erro. Isso tudo é definição, né, do modelo MQO. E a esperança de uma constante, no caso a constante do modelo é esse gama 0, é igual a ela mesma, né? Tá. E a esperança do gama 1, né, também vai ser igual a ele mesmo, tá? E o que quer dizer isso aqui, Gladstone? A esperança do gama 0 ser igual a ela mesma. Quer dizer que esse gama 0, o gama 0 estimado, tá, ele é idêntico ao valor esperado, tá, do próprio gama 0, certo? E se ele for igual a ele mesmo, se por exemplo você tirar a esperança do gama 0 e der que é gama 0 a esperança, significa que ele é um estimador confiável e consistente. O enunciado diz que não, né? Em relação ao gama 1 também, tá? O enunciado diz que não. Ele diz que eles são viesados
Porque a taxa de juros e investimentos, eles são determinados simultaneamente no modelo ISLM, no modelo, desculpa, de determinação da renda. Só que aqui, nessa equação, você pode argumentar com o professor Franklin, a taxa de juros é uma variável exógena. E a covariância entre variável exógena e o termo de erro é nula, é zero. Tá? Então vamos lá, seguindo essas definições aqui, agora eu inverti, né, eu coloquei o IT, desculpa, o Y, o gama 1 RT aqui do lado esquerdo, né, mudei a posição dele aqui e joguei o restante para o outro lado, né, aí gerou essa equação aqui. Aí eu passei o gama 1 dividindo tudo, né, e aí gerou para isolar o RT, a taxa de juros. Por que eu estou fazendo isso, Gladstone? Para verificar se a covariância entre a taxa de juros, né, e o erro é igual a zero. Se for igual a zero, ok, o modelo pode ser estimado, né, por mínimos quadrados do ordinário. Agora eu vou tirar a esperança da taxa de juros, certo? A esperança do IT, do IT, como nós vimos há pouco, ela é tudo isso aqui menos o termo de erro. Né? Então ela vai ser gama 0 mais gama 1 RT, certo? Então aqui a esperança é igual a, tá aqui no numerador, né? IT vai ser gama 0 mais gama 1 RT, dividido por gama 1, né? A esperança de gama 1 é ele mesmo, certo? Então aqui vai manter o gama 1. A esperança do gama 0 é ele próprio, então aí mantém, a esperança do gama 1 é ele mesmo. Só que aqui vai ter uma modificação, porque a esperança do erro, segundo a definição, né, um dos pressupostos do MQO, ela é igual a zero, certo? Então aqui vai sumir. Agora observa, eu vou cortar esse gama com esse, né? Vai sobrar só o gama 1 RT dividido por gama 1. Corta os dois, sobra só o RT. Então a esperança da taxa de juros é igual a ela mesma, tá? Agora eu vou calcular a covariância. A fórmula da covariância é essa aqui, né? RT é a variável, né, menos a esperança dela mesma, vezes o erro, menos a esperança do erro, tá? Só que aqui eu fiz separado antes, tá? Para depois jogar aqui. Então aqui ficou a variável, né, taxa de juros menos a esperança dela mesma. Nós vimos por aqui que a esperança do RT é igual a RT, né? Então aqui vai ficar RT menos RT, que é zero. Então aqui eu nem preciso calcular o termo de erro, né? Se eu quisesse... Então, isso aqui também vai zerar, né? Só que aqui é sobrar RT menos a esperança de RT, que é zero, vezes o erro, né? Que seria zero, né? Porque ó, aqui zero multiplicando por qualquer coisa aqui vai ser zero. Vai dar zero. Né? Então, Gladstone, nesse modelo você argumenta que os parâmetros são consistentes. Eu queria que você fizesse uma observação em relação ao... como você está gravando, não precisa anotar. Em relação ao item D, ele diz que eles são viesados e inconsistentes porque investimentos e juros são determinados pelo equilíbrio do mercado de bens financeiros. Né? Olha, o que é determinado pelo equilíbrio do mercado de bens financeiros é a renda e a taxa de juros. Tá? A renda e a taxa de juros é determinado simultaneamente. Né? O investimento e juros não são determinados pelo equilíbrio do mercado, são determinados como? Então? Eles são determinados através dessa equação. Né? Ali, na equação de investimento, ele está dizendo que não é, que é determinado pelo equilíbrio ISLM. Eu acho que seria interessante você dar uma pincelada. Não vai muito fundo, porque tem muito conceito, você pode te confundir. Porque no modelo ISLM a gente vai achar, deixa eu tentar. Você vai achar uma coisa assim, por exemplo, YT é igual a, vou colocar A, é uma constante qualquer, tá? A menos BRT, tá?